Depois que eu comecei a falar de João Batista, os haters, né, me abandonaram. E meu canal acabou não tendo mais alavancagem, né? Eu recebi muito duras, né, ameaças severíssimas. Então eu comecei a falar de João Batista, né? Eu não me importo de falar a verdade. João Batista também não se importava de falar a verdade. E João Batista cobrava isso de ímpios. João Batista cobrava isso de Herodes e Herodíades, que não eram judeus, eles não tinham obrigação de ser cristãos. E João Batista falava: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E quando tentaram fazer o mesmo com Jesus, não deu certo, porque Jesus era escorregadio, liso como um peixe, né? E ele dava ali suas. Então, quando Jesus permitiu o divórcio, ele estava falando exatamente do que João falava. Larga essa mulher, ela não te pertence. Esse é o divórcio que João falou, que Jesus falou. Abandone o adultério, o relacionamento do adultério, que é a traição, que é o segundo casamento. Somente a morte separa. Então, quando foi permitido o divórcio lá por Moisés, foi justamente porque matavam, né? A morte. Então, Malaquias dizia, por causa da dureza do teu coração, você acha que pregando mentira, vivendo um segundo relacionamento, por causa de um coração duro que não perdoa ou que quer matar, você acha que um ser humano desse é cristão, vive o evangelho, tem o Espírito Santo e ainda vem ameaçar no meu canal? Então, assim, seja manso e humilde e aceite a palavra, a verdade. E Jesus veio para os mansos, não é? Então, nos últimos dias não se acharia mais mansidão na terra. Pessoas que queiram ouvir a verdade. As pessoas pagam para ouvir a mentira e pagam caro. Pagam caro. Essa religião aceita o meu segundo casamento. Essa religião aceita que eu largue a minha cônjuge, que eu largue a mãe dos meus filhos, o pai dos meus filhos. Essa religião aceita. Então ali eu vou. E paga. Paga porque ali eu vou. E esses ministérios, eles têm financiamentos altíssimos. Porque a impiedade, ela paga para ouvir o que gosta de ouvir. Eles não se importam com a salvação, eles se importam com a aparência humana de salvos. Então, aquela aparência de retidão. Ah, não, mas o meu pastor, mas a minha igreja, mas todas as igrejas. E as religiões hoje fazem todas partes de uma grande matrix. Cabe a você ser joio ou ser trigo. Está escrito na testa. Infelizmente não. Mas você conhece um joio e um trigo. O joio vive a mentira e paga pela mentira. E o trigo, ele vive a verdade. Ele zela pela verdade, ele zela pela palavra. E ele morre por ela. O trigo morre por ela, dando exemplo para os seus triguinhos, para os seus filhos, para os outros. Dá um testemunho muito lindo. Pena que nos últimos dias haveriam muito poucos, porque se paga fortunas por modelos de família errados. E tem que ser modelo errado. Não está diferente do mundo ou dentro da igreja. Mas o foco principal aqui é sobre você não abandonar a restauração, não abandonar o seu cônjuge, não abandoná-lo para assim colocá-lo em risco de adultério, casando-se ele de novo ou casando-se você de novo. Então, quando você não abandona, e eu não estou aqui falando de abandono físico, porque talvez ele já foi, ele já está com outra, com o M, com o H, talvez ela já está lá com outra pessoa. Não abandone. Também não vá atrás. Você já imaginou se o pai
do filho pródigo ficasse indo atrás, levando roupas, levando comida, perguntando como tá. Então, o pai do filho pródigo, ele simplesmente deixou ir, cuidou da casa, cuidou de si e ficou esperando. Porque Deus vai falar no coração dele quando você parar de falar. Deus vai agir quando você parar de agir. Então não faça a parte que o Espírito Santo tem que fazer. Por isso que está escrito, o Espírito Santo convence a humanidade do pecado. Somente o Espírito Santo, não é você falando, não é fulano falando, não é ciclano falando, não é mandando outros. Posso mandar o Papa, né? Eu posso mandar o meu pastor. Se o Espírito Santo não falar ao coração daquela pessoa, ele não vai ouvir. Então, quem convence a humanidade do pecado é o Espírito Santo. E eu gostaria, sim, que muito mais pessoas se sentissem tocadas e que muito mais trigo viesse para o meu canal. Né? Jesus te ama. Você não está aqui à toa. Você não foi chamado para restaurar, sendo uma coluna da restauração da sua casa, da sua família, da sua vida e da sua igreja. O trigo, ele é assim, ele não se conforma com o mundo e com o mal. Ele muitas vezes pode até ser sufocado, porque o joio, ele é cruel. Ele veio para competir tanto em raiz, para não deixar você enraizar, quanto em luz solar, a luz do Espírito Santo. Então, o joio não te deixa ter acesso a tanta luz, porque ele está lá fechando o espaço. Então, é a competição da raiz e do espaço e da luz. E o trigo acaba reduzindo em muito a sua produção. Mas não desista. Porque se você é trigo, a multiplicação virá através de você, da sua família, do seu testemunho. E é para isso que Deus vai restaurar, para haver testemunho. E assim, se eu não estivesse vendo testemunhos, se eu fosse a primeira, a única, seria muito difícil para mim lutar por restauração. Porque no mundo a gente não vê. O mundo nem quer que você fale, o mundo não quer que ninguém fale de restauração. Porque o mundo não investe nisso. Pelo contrário, ele investe e patrocina a destruição total da família, do pai, da mãe, dos filhos, da roda da mesa, do Salmo 128. O mundo investe tudo para destruir essa família, para colocar ali uma madrasta, um padrasto, afilhados, afilhadas que vão mexer com seus filhos, com suas filhas, e vai virar uma bagunça. O mundo investe pesado para tirar a mulher de casa e põe ela na rua trabalhando. E deixando a casa, deixando os filhos à mercê dos riscos emocionais, mentais e físicos que acontecem. O mundo vai investir pesado para tirar do homem o dom e a capacidade de ser o supridor, o mantenedor, aquele que sustenta, aquele que vai atrás, que traz o pão, que traz o alimento, que traz o sustento. E o mundo investe pesado para tirar isso. Enquanto que você percebeu, tá tudo errado. Eu preciso lutar pela família original. Oséias fez isso. O profeta Oséias, ele é um modelo primeiro e principal da restauração de um casamento destruído pelo adultério, que o mundo diz que é licença para eu também cometer adultério. Ele adulterou, então eu também posso para uma outra pessoa, porque a Gomer foi embora, ela te traiu. Então você tem o direito de casar de novo. Mas Oséias é o primeiro exemplo de dizer, não, você não tem o direito de casar de novo. Você tem a obrigação de salvar teu cônjuge, de salvar o pai dos teus filhos, de salvar a mãe dos teus filhos em oração. Como fala Coríntios, né? Que a mulher crente, o homem crente, eles
santifica o descrente. Do contrário, seus filhos não seriam santos. Está bem explícito isso, né? Esse é o princípio da família. Esse é o princípio mesmo da família original que Deus fez. Fora disso, é angu de Satanás. Fora disso, é um caldeirão lá que estão fazendo. Enganando as pessoas, como diz Oséias, meu povo peca, porque lhe falta conhecimento. Porque te falta conhecimento, você peca, você pecou até hoje. Toda a tua família pecou, o teu cônjuge pecou, porque lhe faltou conhecimento, porque não teve ministros, pregadores que falassem essa verdade. Porque eles pegam trechos específicos da Bíblia que falem sobre dinheiro para manter eles lá voando, andando de carrão. Então, esses trechos devem ser pregados, mas não a verdade. E vai ser cobrado deles, vai ser cobrado desse joio, a destruição do trigo. Então, quando eles só pensam nele, no sustento dele, de ter toda a luz, de ter toda a raiz, de ter todo o espaço, e você tem que ser aniquilado, destruído, no que você está achando e pensando, saiba que você está no caminho certo. Não se preocupe se mandam te perseguir, te matar, mártires sempre houveram e vão continuar havendo. O importante é seguir a igreja de Jesus Cristo, aquela que ele ensinou, que é a restauração da família, a restauração de todas as coisas. Então, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós, em mim, em você. Ele habita no corpo de Cristo, que é o trigo. Independente do joio ter sido plantado ali, porque quando vem uma ideia de alguém que faz uma igreja nascer, Satanás vai lá de noite e planta o joio. Ele vai nascer junto, vai nascer exatamente junto. Então, quando nasce uma igreja, já nasce com joio no meio. Pode ir lá arrancar? Não, não pode, porque se arrancar, pode arrancar o trigo. Então, não dá para excluir o joio. Basta o trigo buscar mais e mais e mais conhecimento para saber discernir quem é e quem não é. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você. Não desista da sua família, da sua restauração e da restauração de todas as coisas. Eu acredito que a morte de João Batista, a morte de Jesus Cristo, não foram em vão. Eles vieram para abrir o caminho. Jesus veio para salvar. Então, a gente tem que entender qual foi a mensagem que eles deixaram para nós. Não queira andar com os religiosos. Porque os religiosos, exceto Paulo, o apóstolo Paulo, nenhum religioso aceitou Jesus. Então não tenha esperança de sair pregando para os religiosos, eu quero restaurar minha família. Nenhum religioso vai estar do teu lado. O religioso está preocupado em manter a religiosidade da religião que ele acredita que vai lhe trazer muito sustento, né? Porque o joio não está nem aí pro trigo, ele só quer ser sustentado pelo que Deus favorece o trigo a ter. Se Deus dá chuva, é pro trigo, mas o joio tá ali para roubar. Se Deus dá sol, é pro trigo e o joio tá ali para roubar. Se Deus joga adubo, é pro trigo e o joio tá ali para se alimentar desse. Não tem como. Jesus foi muito claro. Jesus foi muito claro quando ele disse, não arranque o joio, para que acaso não arranqueis com ele o trigo. Então ele se preocupou com cada trigo que nasceu. Então ele vai preservar esse trigo produzindo, mesmo com o joio em redor. Então, não se preocupe, não tente arrancar. E sim, foque no que Deus te chamou. Por isso é importante. O que Deus falou para mim, talvez não seja o mesmo que ele falou para você. Mas não vá buscar conselho de joio. O joio está no meio. Sempre estará. Busque conselho com o próprio Espírito Santo, com o próprio Senhor, que dá o sustento, que dá a luz, que dá o sol, que dá a chuva, que dá a fertilidade da terra, que dá o adubo,
da palavra. Busque sustento nele. E Deus vai restaurar, com certeza Ele quer restaurar. Como Ele fez com Oséias. Oséias teve a sua casa e sua família restaurada. Oséias não desistiu, ele obedeceu o chamado e o propósito de Deus. Faça você isso por tua família. Em nome de Jesus. Amém.